Pai, ensina-nos, Pai, a ser como Tu és. Quando Isaías, Pai, numa visão te viu, Pai, e ficou assustado porque os olhos dele viram um rei, Senhor, e viu o quanto pecador era, Senhor. O coração se constrangeu. Senhor, nesse culto especial, nós pedimos que seja feita a Tua vontade, Pai. Nós colocamos o nosso coração diante de Ti, Senhor. Está aqui a Tua igreja, Senhor. Está aqui os Teus filhos. Nos ensina, Deus, com a Tua palavra, Senhor. Tenha liberdade, Pai. Usa-me conforme o Teu querer, Senhor. Que seja o Senhor e não eu, Senhor. Espírito Santo, tenha liberdade, Senhor. E faça o Teu querer. Nós te amamos e queremos aprender de Ti, Senhor. Aprender de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Eu repreendo o ladrão que vem para roubar, ó Pai, a semente. Vem roubar a palavra, Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Que seja feita a Tua vontade, Senhor. Estabeleça o Teu querer. Passeia Jesus no meio da igreja. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Em nome de Jesus. A palavra de Deus é linda porque leva a gente, de fato, a olhar para nós. Não é verdade? A ser transformado. Por isso, sempre quando acontece, tem situações em que a gente precisa pensar em tudo que está acontecendo, me envolve, questão familiar ou questão de trato de algumas coisas, eu falo, Senhor, me ensina. O que eu tenho feito, talvez que precise mudar. O que cabe a mim, Pai? A mim, porque a tendência do ser humano é olhar para o vizinho, olhar para quem envolve, quem trouxe aquele problema. Mas Deus quer nos ensinar em todos os instantes. Deus quer trazer um ensinamento. Imagina, irmão, se todos nós, cada qual, olhasse para a sua vida, examinasse diante de todas as situações e permitisse a cura, a transformação do Espírito Santo, como seriam as coisas? Talvez você não precisasse ficar apontando o dedo para ninguém, porque aquela vida também olhou para ela mesma, com o Espírito Santo, e foi transformada. Então as coisas se encaixariam melhor. Mas nós somos seres humanos, né? Somos passíveis de erros e temos esse nosso eu, que sempre quer tomar a rédea das coisas. Mas graças a Deus nós temos o Espírito Santo que nos guia, que nos direciona, que mora em nós, e somos templo do Espírito Santo, então é uma honra. Não é verdade? E o que Deus quer falar conosco, e nós vamos abordar, em princípio, sobre a vida, não sobre a vida, mas o que ocorreu na vida de um profeta. Um tanto quanto controverso. Mas se você examinar algumas coisas, a gente entende e se assemelha muito. É o profeta Jonas. Então eu queria que você abrisse a tua palavra no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1. E a gente vai ler a palavra, tá, irmãos? A gente está aqui, né, na igreja, para expor a palavra de Deus. Então a gente vai ler. Tá bom? E Deus foi a Jonas, não estou lendo ainda, e deu uma missão. Falou a esse profeta em Israel, aproximadamente 740, 750 anos antes de Cristo, para ele enviar uma mensagem. E a gente vai entender qual foi a reação dele. Versículo 1. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso.
E Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. 5. Com muito medo, os marinheiros clamavam aos seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Ok? Paramos aqui no final do versículo 5, e tem algumas coisas interessantes do que está acontecendo aqui. Ele recebe uma missão dada por Deus para pregar em uma cidade, uma grande cidade. Já vai se colocando no lugar de Jonas e compreendendo como seria o Senhor te falando: olha, vá pregar uma cidade grande, vou te encaminhar e você vai levar uma palavra de juízo, uma palavra dura. Uma palavra em que aquela cidade seria aniquilada, seria destruída. Já começa aí o peso daquilo que Deus pediu para que falasse, a pesar no coração de Jonas. Mas não era só isso, irmãos. Nínive era uma cidade, ela era a capital da Assíria. A Assíria era um reinado muito perverso, devasso mesmo, que destruía, matava para conquistar e matava ao léu, como bem entendesse. Era um lugar perverso, inimigo de Israel, inimigo do povo de Deus. E Deus pede para Jonas enviar uma mensagem a esta cidade, grande cidade. E para a gente pensar, se colocar no lugar, não é simples. Quantas vezes, irmãos, confesso, não estudando, não vendo detalhes, eu falava, mas como ele vai para Tarsis, para o lado oposto, e ele foge daquilo que ele precisa fazer? Que bênção ser usado por Deus para levar a mensagem em algum lugar. Ser instrumento de Deus por um propósito. Só que a mensagem era dura, e a cidade era destruidora. O pensamento possivelmente chegaria: será que eu saio vivo dessa? Porque a nossa mente, ela começa a olhar as questões, né, a logística da situação. Deus manda, a gente recebe aquilo, mas começa a analisar com o coração do homem. Mas Deus tinha um propósito para aquela cidade. Mas entender o propósito de Deus para aquela cidade, mesmo ela sendo destruidora. Porque a justiça de Deus é diferente da dos homens. Não é verdade? A justiça de Deus, ela perdoa um assassino, um homicida, se ele quebrantar o seu coração e pedir perdão. Ele não está livre, possivelmente, das consequências das leis aqui da terra e de uma dor muito grande e profunda. Se ele realmente se arrepender, vai ter uma dor muito grande no coração dele. Se for um arrependimento genuíno, esse arrependimento genuíno, aí sim digno de perdão de Deus, a justiça de Deus sobre a vida dele será o perdão. Mas ele vai viver com aquilo na consciência, lembrando daquilo, porque foi algo duro, algo muito pesado. E a gente entende esse perdão de Deus. Mas imagina se é um familiar nosso. Se é cruzar no corpo, na igreja de Cristo, aquele que tirou alguém muito querido nosso. Como seria? Como é pensar assim? Então, depois a gente vai entender que no coração de Jonas, na cabeça, tinham várias questões acontecendo. Que o livro vai nos mostrar. Versículo 6. Então o capitão... o que estava acontecendo com a embarcação? De todo aquele vendaval, tudo que Deus mandou para que acontecesse, aquela tripulação começou a perder, jogar as coisas para fora do barco, para ver se amenizava a situação. Olha o prejuízo de uma desobediência.
pode envolver outras pessoas, envolveu outras pessoas. E Jonas, ele estava dormindo profundamente no porão. Ele devia estar com um pavor de Deus. Ele foi para o lugar lá, escondidinho, para justamente fugir de Deus, porque de fato a palavra fala que é fugir do Senhor. Versículo 6, então o capitão desceu para falar com ele, Jonas. Como pode dormir numa situação dessas? De fato, disse, levante-se e ore com o seu Deus, ao seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará nossa vida. Então a tripulação tirou sorte para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram a sorte, jogaram lá com alguma coisa, irmãos. Elas indicaram que Jonas era o culpado. Com algo eles jogaram a sorte e apontou para Jonas. Quando precisamos cumprir algo de Deus, quando Deus quer falar, quer fazer algo na sua vida, e Ele tem esse propósito, Ele é fiel ao que Ele tem. Ele não volta atrás. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele tem um propósito, Ele vai. A gente pode dizer sim, e a gente pode dizer não. A gente pode fazer questão de fazer a vontade do Pai, ou não, nós temos o livre-arbítrio. Mas cada qual tem suas consequências. Fazer a vontade do Senhor, ou não. Viver o plano daquilo que Deus tem, ou viver os seus planos. E Jonas estava fazendo a sua escolha. 8. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? E qual é a sua nacionalidade? Jonas respondeu. Imagine, irmãos. Sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Irmãos, ele enche a boca para dizer, sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Ele faz com gosto. Ele estava dormindo no porão e fugindo para Tarsis, para o lado oposto do que tinha que obedecer a Deus. Mas ele falava, né, eu sou filho do Deus Altíssimo. Né? Que controvérsia ali da situação toda. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso. Eles temeram. Pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Porque fez uma coisa dessas, disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe, o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu, jogue-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Aqui já estava vindo um temor de Deus sobre a vida de Jonas, nós cremos, né? Ou um simancol mesmo assim, de entender que ele estava prejudicando demais aquela tripulação, que todos poderiam morrer, e continuar perdendo mercadorias e aquilo que eles levavam. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram, ó Senhor, não nos deixes morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, Tu sabes o motivo por que enviaste esta tempestade sobre ele. O que houve aqui é um temor da tripulação, que falavam de outros deuses, que não serviam a Deus, temendo o Deus por conta do sinal. O sinal, qual que era? A tempestade. Eles temeram aquilo. Eles falaram, ele está fugindo de Deus. E ele serve ao Deus Todo-Poderoso, porque Jonas se identificou como servo de Deus. Só que tudo aquilo estava acontecendo justamente, eles ligaram as coisas e temeram a Deus, e oraram a Deus, justamente para não continuar o mal sobre aquela situação, que era, se a gente mata ele,
Aí que o negócio fica feio. Porque aí o Deus que manda ele para uma missão e ele está fugindo, a gente mata esse abençoado que está fugindo. O que vai acontecer com a gente? Deus vai fulminar esse barco. Eles temeram, mas eles oraram e foram sinceros ao Senhor. É o que a gente está fazendo aqui hoje. Amém? Um coração sincero sobre a nossa vida, sobre as nossas falhas, e Deus vem espiando com a expiação, trazendo perdão sobre as nossas vidas. Amém? Aqueles homens temeram e oraram a Deus. Depois, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar. Mas antes eles oraram, viu, irmãos? E no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram um compromisso de servi-lo. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Amém? Esse é o sinal que Jesus respondeu aos fariseus quando foi indagado quais eram os sinais de que ele era o Filho de Deus, e quais os sinais que ele daria. E ele falou, assim como Jonas ficou dentro de um grande peixe 3 dias e 3 noites, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Amém? Então tem uma importância sobrenatural essa passagem. Jesus a citou assim, sabendo que, testificando esse milagre de estar dentro de um grande peixe. No capítulo 2, versículo 10, próximo capítulo, diz assim: e então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. O que houve no capítulo 2? Uma oração de Jonas, um diálogo com o Pai, pedindo para que o livrasse daquele grande peixe, porque ele não sabia o que ia acontecer. Imagino eu, irmãos, que ele estava impressionado, com um temor no coração grandioso por tudo que havia acontecido, porque se ele foi jogado no mar, e a palavra fala que ele foi afundando, ele sentiu que a tempestade parou. Ele creu no coração dele, sem dúvida alguma, de que ele sabia de que Deus estava movendo a situação ali. Mas ele entrou em um peixe, pega e ele permanece vivo. Ele permanece vivo. Ele vai sendo edificado ali pelo poder de Deus, mas mediante a uma desobediência. E só um detalhe que eu observei nesse capítulo 2 é que ele não pede perdão a Deus sobre o fato de ir contra. Ele pede a misericórdia de Deus, exalta o nome do Senhor, e pede para que o Senhor o livre do grande peixe. E Deus, para cumprir o propósito dele, então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Amém? Capítulo 3. Depois disso, versículo 1, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu à ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Irmãos, vai com a tua mente criativa, imagina essa situação. Se não for ao poder de Deus para obedecer, se não for ao poder de Deus, nos planos do Senhor, nas missões, nas equipes apostólicas, quando Deus fala de um lugar, de uma cidade, se não for ao Senhor à frente, não vale a pena, não vai prosperar, não acontece. Quando a gente vê, por exemplo, sobre Borba, quando Deus colocou no coração da igreja, através da vida do pastor André, evangelista, com unção evangelística, ele achou Borba lá. É Deus mesmo, né? Eu não sei, você foi no Google Mapas lá e foi abrindo, ou você pensou em Borba? Vê o nome B na sua cabeça, aí você fala, deve ser alguma cidade. Enfim, achou no Amazonas
a cidade de Borba. Se não for ao Senhor para fazer a obra, a gente não sai daqui. Para acontecer um milagre, para vir a provisão, para Deus colocar no coração do apóstolo sobre a compra do terreno e em poucos dias acontecer a compra. Sabe, irmãos, o Senhor voltará quando a palavra for pregada. Quando a palavra for pregada a todos os povos e nações. E como eu falei, os ribeirinhos têm muita dificuldade de informação. O Senhor nos envia para aquela cidade com um propósito. Não abreviar a vinda do Senhor, porque nosso Deus Todo-Poderoso já sabe. Mas a gente precisa cumprir aquilo que nos cabe. Como igreja, que Deus fala, a gente obedece. Assusta. Não é simples. Como Jonas proclamando, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Como eu falei para imaginar, irmãos, você proclamando, se não for ao poder de Deus, não tem por que dizer isso. Não tem por que declarar isso sobre uma cidade. Uma cidade que te odeia. Uma cidade que é sua inimiga. Vai um hebreu, do povo de Deus, proclamar uma palavra de Deus sobre uma cidade pagã, pecadora, devassa, destruidora. A reação das pessoas. 5. Os habitantes de Nínive creram em Deus. E desde os mais importantes até os mais humildes, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Olha o milagre, irmãos. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade. Ninguém, nem mesmo os animais do seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano, de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor, devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Como Deus é poderoso, né? 9. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram, versículo 10, e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Olha que sobrenatural, uma palavra lançada, dirigida por Deus, com um homem como nós amedrontado, com um pavor da situação, causa uma transformação na cidade inteira. Deus enxerga aquela atitude de quebrantamento, porque o que aconteceu em Nínive foi um avivamento. Foi um avivamento. Quando a cidade cumpre o decreto vindo de um rei, porque Deus, o Rei Todo-Poderoso, falou, e ele lançou um decreto que todos jejuassem e vestissem pano de saco, é uma cidade inteira se quebrantando, diante do Deus Todo-Poderoso, é um avivamento, é dobrar o seu joelho e pedir perdão e clamar e lutar contra a violência que existia na sua vida, na sua descendência, de todos aqueles que eram de Nínive, porque a cidade toda era perversa. Jonas vai, cumpre, obedece e tem uma transformação na cidade inteira. É sobrenatural, é lindo. Mas Jonas, eu vou ler só o comecinho do próximo capítulo 4. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse, olha a birra de um homem, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis, sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor, estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Ele está orando ao Senhor e dizendo,
Senhor, eu sabia que o Senhor era bonzinho. Eu sabia, Pai. Porque Jonas estava olhando, não olhando como sendo um reino de Deus, como sendo um propósito de Deus, que o propósito de Deus era justamente aquilo acontecer em Nínive. Ele queria ver que nos 40 dias Nínive fosse destruída. É o coração do homem que é limitado, e graças a Deus nós temos o Senhor. Limitado a olhar com os nossos olhos e achar que as coisas precisam ser assim. Mas quando vem a direção de Deus para fazer algo, para que cumpra algo no próximo, o motivo é muito além. É muito além. É muito além do que os nossos olhos podem ver. E eu coloquei como título que Deus deu para essa palavra: quanto vale o perdão de Deus? Quanto vale o perdão de Deus? Valeu quase a vida de Jonas, valeu quase a mercadoria e a vida daqueles que estavam na embarcação. Vale muito para que o propósito de Deus se cumpra, para que a mensagem chegue aos ímpios, para que a mensagem chegue àqueles que não creem, para que o perdão chegue, porque o que foi falado era que seria aniquilado, foram poucas palavras, irmãos. Foram poucas palavras, 5, 6 palavras de Jonas. Em 40 dias essa cidade será destruída. Foi o suficiente para que o poder de Deus viesse. E o quebrantamento, o avivamento viesse sobre aquela cidade grande. E era uma baita cidade. Ou seja, a cidade foi perdoada. Foi um avivamento tremendo. E Jonas foi indagando: Pai, por que isso? E Jonas foi aprendendo com toda aquela situação. Para quem sabe, lê o restante do livro de Jonas, a gente sabe que Jonas depois ficou bravo, dormiu, aí cresceu, Deus fez crescer uma árvore para protegê-lo do sol. Ele viu aquela árvore, ficou feliz, mas depois, no outro dia, aquela árvore secou. Ele falou: Deus blasfemou, porque como é que pode Deus fazer essa árvore secar? Aí Deus veio falando a Jonas, falou assim: você quer que eu tenha misericórdia dessa árvore? E não quer que eu tenha misericórdia de Nínive? E Jonas foi transformado, Jonas foi ministrado ali, e o livro se encerra assim. A gente não sabe o pós daquilo que aconteceu com Jonas. Mas Deus fala assim: você quer que eu tenha misericórdia dessa árvore, não quer que eu tenha misericórdia daquela cidade que se quebrantou, que se arrependeu dos seus caminhos, da violência que existia. O quanto vale o perdão dos nossos pecados, irmãos? Quanto vale mantermos no pecado? Quanto isso pesa? A gente vai compreender, em nome de Jesus. Tem três detalhes que Deus colocou no meu coração. O primeiro, para que houve em Nínive, e para que haja em nossa vida o perdão, algumas coisas precisam acontecer. Algumas lacunas da nossa vida precisam ser acessadas. Talvez, em algumas áreas, a gente tenha facilidade de ser tratado, e outras não. Mas para que haja o perdão de Deus e o reconhecimento, para haver o perdão precisa haver reconhecimento. Mas para haver o reconhecimento precisa sim de a gente analisar a nossa vida. Precisa examinar a nossa vida. Aquele rei de Nínive perverso, ele fez um decreto, se vestiu de pano de saco, ele se quebrantou, ele não aguentou, ele analisou aquilo e viu tamanha unção que vinha através da vida de Jonas, e ele obedeceu. Primeiro ponto, para que a gente compreenda sobre quanto vale o perdão de Deus, ou sobre o perdão sobre nossas vidas, precisa existir reconhecimento, humildade. Abra sua Bíblia em 1 João 1:8.
Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Ou seja, se no nosso coração, ou em palavra, ou em atitude, a gente afirma que não tem pecado contra Deus, que não tem feito coisas que desagradam a Deus, que não temos pecado, além de você se enganar, nós não vivemos na verdade. A palavra fala, e não vivemos na verdade. Ou seja, a gente passa a viver numa mentira própria nossa, que só a gente sabe. Só a gente sabe. Aquela área que ninguém acessa, só eu sei. É a minha mentira de estimação, é o meu pecado de estimação, enfim, são atitudes, pensamentos, que só eu sei e que só eu ignoro, só eu deixo acontecer, porque para sarar, possivelmente doeria muito. Para sarar, eu preciso falar com algumas pessoas para pedir perdão. Para sarar, eu preciso voltar atrás e de fato reconhecer. Então, a gente deixa, quietinho, sem acessar. Só a gente sabe, e o Senhor sabe. Nós não vivemos na verdade, nós vivemos na nossa mentira. É a nossa mentira que faz parte da nossa vida. A gente continua seguindo, tudo bem, tudo legal, mas ignorando que nós temos pecado. Vivendo o melhor de Deus? Será? Sendo totalmente limpo para que Deus use na sua plenitude? Deus quer usar os filhos sarados, curados, mas para isso, inicialmente, a gente precisa reconhecer, ter o seu reconhecimento com o Pai, que aquele pecado existe. A gente vai bater um pouco na tecla disso, porque é isso, é sobre perdão, é sobre humildade, é sobre reconhecer. É profundo, é muito profundo. É ignorar algo que talvez a gente faça e pense como se nada estivesse acontecendo. Cinismo. Como se não fosse você que tivesse que fazer aquilo. Ou como se tivesse vir apenas o poder sobrenatural de Deus, não apenas porque o poder sobrenatural de Deus é todo o poder necessário, mas te tocar e te transformar. Mas tem o reconhecimento. A gente permite ou não permite. Se a gente permite, viveremos a verdade de Deus. Se não permite, não viveremos na verdade. Ou seja, viveremos nas nossas mentirinhas. Em Mateus 11, 29, Jesus fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, para que você desfrute, para que a bênção esteja sobre a tua vida. Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Ele traz como ensinamento, dando exemplo da própria vida de Jesus. Ou seja, para haver um reconhecimento, precisa ter humildade. Muitas pessoas têm humildade naturalmente, né? A pessoa já é humilde, já reconhece. Assim, sabe? E é muito lindo, a gente identifica pessoas assim. A pessoa já vive quebrantada, e glória a Deus por isso. E na sua grande maioria precisa exercitar isso. Eu falo e confesso, irmãos, eu preciso observar e buscar ser humilde. Por isso, um dos meus exercícios é, em qualquer coisa que aconteça, como eu compartilhei no começo do culto, o que está acontecendo e aquilo me envolve, eu olho o que eu estou fazendo de errado. Eu peço, Senhor, amém, posso aconselhar, posso dizer alguma coisa, a gente pode orar, mas, Senhor, mostra se eu tenho falhado nisso. Por isso, por algumas vezes eu chego na minha esposa e falo, amor, olha, acho que eu não estou fazendo aqui direito.
pensa comigo, me ajuda aí. Porque eu preciso exercitar. Tem pessoas, glória a Deus, que têm com naturalidade, eu não tenho com tanta naturalidade, mas o Espírito Santo, em mim, faça com que eu busque estar com o coração quebrantado. E assim, nós precisamos. A gente olhar para nós. E Yom Kippur é olhar esses dias, esses 10 dias de reflexão, de análise, são 10 dias de pensar sobre aquilo que temos feito, de ir muito fundo nas nossas atitudes. E muito fundo, realmente, para que Deus possa te usar, para que a sua vida seja transformada mesmo. E você viva o melhor de Deus na sua família, nessa terra. Amém? Glória a Deus. Amém. Segundo ponto. Então, precisa haver reconhecimento e humildade. No primeiro. Segundo, arrependimento e confissão. Depois de ter um reconhecimento, tendo humildade, nós precisamos do arrependimento. E o arrependimento vem com uma confissão. Nós precisamos falar para Deus. Nós precisamos informar ao Pai. O Senhor sabe de todas as coisas. Sabe do que a gente passa, o que a gente diz antes mesmo de a gente falar. Mas Ele é um Deus que age em nossas vidas conforme a gente permite, sim. Então Ele vai agir na sua vida de maneira milagrosa, transformando o seu caráter e as suas atitudes em meio à sua existência ali, conforme você for permitindo. E em 2 Crônicas 7,14, todo mundo conhece, mas é importante a gente dar uma relida. 2 Crônicas 7,14. Aqui é uma resposta do Senhor a Salomão. E o Senhor responde sobre aquilo que Ele espera do seu povo, do povo de Deus, que somos nós. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, e buscar minha presença e afastar-se dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei sua terra. Amém? Agora você vai falar com muita alegria, porque a gente está feliz de estar aqui. Para quem está do seu lado, seja família ou irmão, fala, irmão amado, isso é para nós. Amém? Essa é a comunhão. Você que está em casa, fala para a sua família. Essa palavra é para o povo de Deus. O povo que se chama pelo nome dele, se ele se humilha e ora e busca a presença e afasta-se dos seus maus caminhos, o Senhor ouve dos céus, perdoa os seus pecados, restaura a sua terra, muda a sua realidade, faz um milagre na sua vida. Mas com reconhecimento, com quebrantamento. O Senhor não resiste a um coração quebrantado. Isso é a palavra de Deus. Ele não resiste a quem entrega o seu coração. Imagina, irmãos, em nome de Jesus, você quebrantando o seu coração e dialogando com o Pai, ir ao Senhor e arrazoando em conversa, falando dos teus erros, daquilo que tem te impedido de buscar a Deus com excelência, daquilo que, mesmo sem você perceber, inconscientemente você tem colocado à frente do Senhor. Não estou falando da igreja, estou falando do teu relacionamento com o Pai. Sem perceber, a gente vai colocando, para a juventude talvez seja ali muito tempo na internet que rouba a sua atenção, rouba o momento que ele poderia crescer em outras áreas, em tantas coisas, né? Em outras idades, na juventude também, mas procrastinar, deixar de fazer o que era para ser feito hoje para fazer amanhã, que é procrastinar, não cumprindo o que Deus tem para você para hoje, achando que é só para o irmão,
e levando a vida conforme a sua vontade totalmente. Tem o livre-arbítrio, você pode escolher por isso. Nós podemos, viu, irmãos? Que fique claro. Mas você tem um relacionamento com o Pai. E o Espírito Santo fala com você. O Espírito Santo fala, filho, olha, esse palavreado machuca. Filho, falar assim com os seus filhos, você está plantando ira no coração deles. Maneira a sua palavra. Seja bênção na vida dos seus filhos. Sabe, o Espírito Santo, ele fala conosco. Então, imagine, irmãos, a gente em intimidade, tendo aquele diálogo com o Pai. De totalmente abertura, Senhor. Eu tenho idolatrado, Pai. Seja a internet, mas eu tenho idolatrado. Porque eu não consigo ver sem o meu celular. Eu consigo não ler a palavra hoje. Eu consigo não ler a palavra amanhã. Eu consigo não ler a palavra essa semana. Mas eu não consigo ir ao banheiro sem meu celular. São muitas coisas. O Espírito Santo fala a cada um. Imagina você no diálogo e o Senhor falando assim, sim, filho, eu sei. Eu sei. Eu sei. Não que você não possa, viu, irmãos, ir no banheiro às vezes com o celular, viu? Não sei. Rapidamente resolver uma coisa, responder ali, mas se é uma... A gente sabe que é dependência. Depender. Aquilo que está... Senhor, isso está me roubando, isso é idolatrar. Se você consegue ficar sem a palavra de Deus, que nem só de pão vive o homem, nem só de pão francês, com mortadela vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você consegue ficar sem a palavra, mas não consegue ficar sem um pão com mortadela? Sem um almoço? Porque senão você cai duro para trabalhar? Como é que você vai viver sem um alimento espiritual? 2 Coríntios 7, 9. Segunda Coríntios 7, 9. Versículo 9. Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera que seu povo, portanto, espera de seu povo. Portanto, não lhes causamos mal algum. O que está acontecendo aqui, só para a gente compreender? O apóstolo Paulo está falando, citando em 2 Coríntios, sobre uma carta severa que ele enviou para a igreja de Corinto. A carta severa não está na Bíblia, ela total não, nada dela, só que ela é severa. Então foi enviado mais de 2 cartas a Coríntios, mas na palavra de Deus está 1 Coríntios e 2. Ele envia 1 Coríntios, tem algumas reações na igreja com 1 Coríntios, porque era duro e de muito ensinamento e bênção mesmo, e tiveram algumas reações que foi levado a Paulo. Ele foi levado por Deus a escrever essa carta severa, e ele escreve uma carta dura, muito dura, para a igreja de Corinto, e a igreja de Corinto recebe muito bem a carta severa. E 2 Coríntios é depois de que ele tem a resposta, de que eles aceitaram, de que eles se quebrantaram, de que doeu, mas valeu, teve um efeito que deveria se cumprir de bênção na vida da igreja de Corinto. Então ele está ali, 2 Coríntios, ele está celebrando a Deus e ensinando muito, mas é depois dessa carta. Então ele fala, agora porém alegro-me por tê-la enviado, a carta. Não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo, portanto não lhes causamos mal algum. Porque a tristeza que é a vontade de Deus conduz ao arrependimento.
e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Até aqui. Então, aquele propósito de algo que Deus, como aquela notícia dura que Jonas deu a Nínive, causou dor, causou pavor, causou quebrantamento, arrependimento. A carta severa causou em Coríntios arrependimento. Essa dor permitida por Deus, ela é bênção e é para arrependimento. Então a dor que nos causa em sentir, quando a gente se depara com as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, aquilo que tem nos separado de Deus, de uma vida plena com o Senhor, causa dor. Causa vergonha em nós, por muitas vezes. A gente se sente, às vezes, um lixo. Fala, como? Puxa, de novo não fiz isso, estou protelando, estou deixando para lá, não tenho feito, não entrei em contato com tal pessoa, não pedi perdão. Aquilo tem me entristecido e era uma pessoa próxima, a gente já não é tão próxima, por algo que eu disse. Sabe, irmãos? Se imagina nesse diálogo com o Pai, de total abertura, de total reconhecimento. Porque imagina viver uma mentira para com Deus, porque Deus sabe do seu pecado, e você simplesmente ignora. Simplesmente ignora. Eu falei que nós bateríamos na tecla porque é o culto para isso. É o culto para, em nome de Jesus, a gente olhar para nós, individualmente. Arrependimento. Arrependimento. E confissão. Precisa haver a confissão. Em terceiro ponto, e último, precisa haver a expiação. Uma das traduções de expiação é purificação dos crimes e faltas cometidas. Momento de contristar, de dor, por falhas cometidas. Então, a expiação, ela é propósito de Deus para que haja arrependimento, como fruto da carta severa, para que houvesse arrependimento. Então, o dia de hoje, e a gente vai entender que, na verdade, para nós, em comunhão com o Pai, deva ser uma atitude corriqueira nossa, em comunhão, de arrependimento, de quebrantamento, de reconhecimento, de necessidade, de perdão de Deus. Mas em especial, que o Senhor colocou como estatuto perpétuo, Yom Kippur, é o dia da expiação. E quando Deus deu essa lei, Deus deu essa direção da festa, 10 dias, na verdade do culto, do momento de expiação, desses 10 dias de reflexão, para o arrependimento, de arrependimento, tinha ali a sua forma de cumprir. Só o sumo sacerdote entrava no Yom Kippur, no Santo dos Santos, átrio, santo lugar, lá no Santo dos Santos, onde ficava a arca. Ele entrava no Santo dos Santos, e ele, com a oferta de um cordeiro, ideal para aquele ato, ele pegava o sangue daquele cordeiro, e ele aspergia sobre a tampa da arca o sangue, em favor do pecado dele e posteriormente em favor do pecado do povo. E seguia ali o que tinha que cumprir. Era em pecado. Analisaram tudo aquilo que falharam durante aquele ano, pediram perdão, e só o sumo sacerdote tinha aquele momento para perdoar o pecado do povo. Isso tipifica o cordeiro suficiente, entregue por nós, em favor da minha e da sua vida, onde Jesus entrega a sua vida em favor de nós, e a expiação do sangue, perdoando os nossos pecados. Abre a Bíblia em Romanos 3.
Romanos 3, 24. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. 25. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. No passado Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar a sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecador e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Amém? E no 25 fala, Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando a justiça deles para conosco. Ou seja, o plano de Deus para o perdão dos nossos pecados, para o reconhecimento dos nossos pecados, não o remorso, aquele arrependimento que traz só uma tristezinha, mas aquele arrependimento genuíno. E o arrependimento genuíno traz uma motivação em consertar aquela situação, uma motivação em pedir perdão, em aceitar as consequências daquele ato falho. Se é um ato criminoso, vai ser preso, pode ser julgado, mas se houve um arrependimento genuíno, ele vai ser perdoado. Mas o arrependimento, ele traz sim tristeza, permitida por Deus, para que a gente estejamos limpos, para cumprir o que Deus tem para nós, para que você viva a plenitude de Deus na sua vida, para que você expanda com a autoridade do Senhor o reino dos céus, para que você obedeça ao Senhor. Ele vai usar os filhos que têm um coração sincero, um coração contrito, um coração quebrantado. Primeira João 1,9, queria chamar o Ministério de Louvor. Lá em Miqueias 7, fala que Deus, Ele leva os nossos pecados para o mar do esquecimento. Ele é tão bom, tão bonzinho, que Ele assustou a vida de Jonas, com tamanha bondade. Que Ele ouve o que você tem a dizer, Ele te perdoa. Ele limpa. E Ele não é homem para que lembre do que você fez, para ficar apontando na sua cara. Ele é Deus para que pegue o seu pecado confessado e jogue no mar do esquecimento. Entregue. Em 1 João 1,9 diz, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu falei que o terceiro ponto é expiação, o perdão e a justiça. E no final do versículo fala, para nos purificar, nos perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. Quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, Ele nos justifica, e Ele derrama sobre nós uma purificação que nos livra de toda injustiça. Ou seja, viver no pecado é viver uma injustiça sobre a sua vida. É viver uma justiça que não de Deus. Porque quando a gente pede perdão, Ele perdoa, Ele tira, ainda fala,
purificar de toda injustiça. Você deixa de viver uma injustiça e passa a viver a justiça de Deus sobre a tua vida, quando simplesmente ou poderosamente você se quebranta e pede perdão ao Pai. E na expiação da entrega do seu corpo na cruz, do seu sangue, Ele derrama sobre a sua vida e fala: filho, você está perdoado. Você está perdoado. Seja qual for o seu pecado, irmãos, irmão, irmã, você está perdoado. Você está perdoada. Se houver um genuíno arrependimento, se houver uma entrega de coração, um reconhecimento, não vivendo numa mentira, mas sim a verdade, Deus vai te tirar de uma injustiça que estava sobre a sua vida mediante o pecado e trazer para a justiça dele. E quando a gente está com os pecados perdoados e vive a justiça de Deus, a gente decola com o Pai. Decola com o Pai como? Em intimidade, em tratamento. O Senhor fala e a gente obedece na obra do Senhor, nos propósitos. A gente obedece naquilo que a gente precisa fazer ao próximo. Sabe, irmãos? Ao próximo. O perdão precisa ser pedido por você e pelo próximo, para você não viver uma injustiça. Só você e o Senhor sabem o que vocês estão passando.